Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das aulas? Eu espero que sim. E aí, vamos então começar? Mas antes, como sempre, não é, pessoal? Vamos relembrar os cuidados que devemos ter para evitar ainda, né, a Covid-19. Ué, mas professora, ainda precisamos ter esses cuidados? Não acabou já a pandemia? Infelizmente, ainda não acabou, pessoal. E sim, nós precisamos ainda continuar nos prevenindo. A prevenção deve continuar, sim. Então vamos lá relembrar? Olha lá, qual que é o primeiro combinado? Lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou aí as suas mãos? Então vai lá, que dá tempo aqui. Enquanto eu relembro os combinados, você pode ir lá lavar bem as suas mãos e voltar, tá bom? E outra coisa, olha, usar máscara. Se precisar sair, sempre usar a máscara daquele jeito, direitinho, né, no rosto, para, né, não continuar aí a pandemia. E também passar o álcool em gel nas mãos. Se você for em algum lugar, não tem torneira, essas coisas, você pode levar um frasquinho de álcool aí no bolso, na sua bolsa e passar, né, periodicamente. Combinado? Olha ali, ó. O álcool, ele mata o coronavírus. E depois também, gente, manter o distanciamento social. Ficar ali longe, né, em torno de 1 metro, 2 metros de distância, cumprimentar as pessoas aí, né, por meio de outras formas que não pode abraçar e nem beijar, tá certo? Por enquanto, não podemos. Combinados assim? Então tá joia, né, pessoal? Então vamos lá. Você já está aí num lugarzinho bem confortável da sua casa para a gente assistir às aulas e também fazer as tarefas? E os materiais? Estão todos organizados aí? O lápis, borracha, o caderno ou as folhas de papel, o apontador, o lápis está bem apontadinho? Se tiver tudo ok, você já pode pegar aí então o seu caderno, o seu lápis e fazer então os primeiros registros da aula. Coloquem aí a data de hoje, o dia, o mês e o ano. Pula uma linha e coloque aí, aula 19 de ciências. Hoje nós vamos continuar aí fazendo uma revisão dos conteúdos que nós já estamos trabalhando, né, desde o segundo trimestre, tá bom? Eu vou dar um tempinho para que você possa fazer esses registros e eu já volto.
E aí, conseguiram então fazer os primeiros registros da aula de hoje? Muito bem, então vamos lá, pessoal? Olha só, para começar, lembram das aulas passadas o que nós já aprendemos? Precisamos retomar algumas coisas para dar continuidade, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós aprendemos nesse segundo trimestre que começamos foi que, olhem aí, você anotou isso? Todos os seres vivos são formados por células. Lembram que nós falamos que existem seres unicelulares, multicelulares, né, ou pluricelulares, como nós, né, nós somos seres que possuímos muitas células, tá? E tem alguns, como as bactérias, os protozoários, não é? Que são seres unicelulares, só possuem uma única célula. Então, essa foi a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa foi que nós estudamos sobre a alimentação. O que é a alimentação? É a forma como os seres vivos obtêm matéria e energia para viver. O alimento é que vai fornecer para a gente o material, né, a matéria para fazer o nosso corpo, para nós crescermos, e também fornece a energia para a gente desenvolver aí as nossas atividades, tá? Lembra que nós falamos sobre isso? E aí também, lembra dos exemplos que nós falamos que os animais são seres consumidores, lembram? Porque eles precisam obter o seu alimento do ambiente onde vivem. Então existem lá os animais carnívoros, herbívoros, onívoros. Estão lembrados disso? Então tá jóia, vai guardando ali tudo isso, hein? Tô revisando só. Depois, na aula passada, nós falamos sobre fotossíntese. Estão lembrados? O que é a fotossíntese? É a forma, né, pelo qual as plantas, as algas e algumas bactérias obtêm o seu próprio alimento. Elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, esses seres, né, as plantas, as algas e algumas bactérias, elas são chamadas de seres produtores, porque elas fabricam o seu próprio alimento. Estão lembrados disso, gente? Então é importante saber o que é consumidor e o que é produtor, tá certo? Então vamos lá. Lembram daí da tarefa que nós pedimos para vocês fazerem ali o mapa mental? Estão lembrados o que é um mapa mental? É uma forma de resumir tudo que você aprendeu por meio de um esquema, né? Um esquema onde se coloca desenhos, setas, né? Flechinhas, pode colocar palavras ou frases, tudo que vai mostrando a relação entre esses dois conceitos que nós trabalhamos na aula passada, que é fotossíntese e respiração. Estão lembrados disso? Olha aqui, vejam esses exemplos que, né, nós mostramos aqui a aula passada. Você fez, então, o seu mapa mental ali que mostre como que a fotossíntese e a respiração estão relacionados? Muito bem, não é? Viram como que acontece ali, as plantas produzem o oxigênio, né, por meio da fotossíntese. E também as plantas, não esqueçam, as plantas também respiram. Nós e as plantas e os outros seres vivos, né, respiram o oxigênio que é produzido pelos seres produtores. E aí nós, né, durante a respiração, depois do final, liberamos o gás carbônico que a planta utiliza para fazer a fotossíntese. E assim, né, é um ciclo sem fim, né? Como que o oxigênio e o gás carbônico vão e voltam no ambiente. Vocês já pensaram nisso? Como tá tudo relacionado? Então, mostrem ali, por meio de um mapa conceitual, como que você entendeu essa relação entre plantas, os animais, a respiração e a fotossíntese.
Combinados? Aí eu quero ver esses mapas mentais super legais aí, tá certo? Bem ilustrado, inclusive, tá bom? Então tá jóia. Mas falando em ambiente, não é? Que no ambiente existe então todos esses elementos e os seres vivos. Hoje nós vamos fazer, então, começando aqui a nossa aula, nós vamos começar fazendo um experimento, tá certo? Vamos construir um terrário. Você já ouviu falar do terrário? Você já construiu um terrário lá na sua escola? Às vezes o seu professor, a sua professora já deve ter feito, você já deve ter visto, não é? Vamos ver o que é um terrário, então? Olhem aqui. Um terrário é uma miniatura de um ambiente construído dentro de um frasco fechado. Tá? Então, é isso que nós vamos precisar. O terrário, gente, ele funciona como um modelo de planeta Terra. Ele vai funcionar ali, tudo, né? Vai, né, fazer uma reciclagem de todos os componentes que estão ali dentro. Por isso que a gente diz que é um mini planeta Terra. Nele, nós encontramos todos os fatores ambientais que permitem a vida. Então vai ter sol, né, luz e calor do sol, o solo, nós vamos ter que colocar todos esses elementos, tá? E através dele nós podemos observar ali o que acontece, né, todo aquele processo de equilíbrio entre os seres vivos e esses outros elementos ali que existem no ambiente. O ar, o oxigênio, o gás carbônico, o solo, tá certo? Então, vamos construir o terrário, agora que você já sabe o que é? Então, mas para isso, você pode depois construir ali com a ajuda de uma pessoa adulta de sua família, tá? Eu vou colocar aqui os materiais que vocês vão precisar, eu vou fazer aqui para vocês verem e depois vocês podem fazer, tá bom? Então, observem aqui quais materiais são necessários para fazer um terrário. Olhem aqui, 2 frascos de plástico transparente. Eu peguei aqui, gente, olhem aqui, eu peguei 2 garrafas dessas PETs de plástico, tá? Por que 2? Professora, podia perguntar, né? Não vamos fazer um terrário só? Não, eu vou fazer aqui um experimento com o terrário e nós vamos precisar construir 2 terrários, tá? Eu já vou explicar por quê. Então, por isso que eu pedi 2 garrafas, tá? E você já pode também, né, quando você fizer, peça para uma pessoa adulta cortar a garrafa, né, com cuidado aqui, e já identificar aqui, ó, terrário 1, tá? E na outra, o terrário 2, tá? Nós vamos construir 2 terrários. O que mais que nós vamos precisar? Olhem aqui. Mudas de pequenas plantas e sementes também. Pequenos animais, se você conseguir ali, minhocas, tatuzinho de jardim, formigas, não é? Pequenos animaizinhos. Pedras, terra de jardim, areia, plástico transparente e fita adesiva, tá? Então, olhem aqui, eu trouxe todos os materiais aqui, né? Então, já mostrei as 2 garrafas. Então, trouxe aqui algumas pedras, tá? Essas que você tiver ali, que você conseguir. Areia, um pouco também, né? Aqui, terra de jardim que eu peguei, como tava muito úmido, ela tá bastante molhada aí, né? Mas pode ser a terra de jardim ali que você conseguir. Eu trouxe aqui algumas sementes de feijão e de poncã também, eu separei algumas, né, pra gente colocar no nosso terrário. E aqui eu trouxe algumas mudinhas, tá, de, né, plantas de jardim, assim, até trevinho, mato, né, mudinhas pequenas, tá. Trouxe até umas dessas suculentas, né, pra gente colocar aqui no terrário. E se você conseguir os animaizinhos pequenos, vai ficar bem legal, tá? Como que faz, tá certo? Então, eu vou aqui construir os 2 terrários, vou pegar então o primeiro, né? Então, a primeira coisa, nós colocamos a etiqueta, que eu já coloquei. Depois, nós vamos colocar um pouquinho de pedra, vou colocar aqui com a mão, ó.
pegar aqui algumas pedras, fazer uma camadinha de pedras, né, nos dois, ó. Aqui um e o outro, tá? Pode ser pedras pequenas, grandes, né? Vai fazer de conta, gente, que é a rocha mãe do solo, não é? Que vai dar origem ao solo, não é? Isso vocês também vão aprender. Aí, acho que já tá bom. Algumas pedrinhas, né? Pode ser grandes, pequenas. Aí, agora nós vamos colocar um pouquinho de areia em cada uma delas, né? Vamos pôr aqui, ó, metade de cada um aí, né? Tampando as pedrinhas aí. Estão vendo aí, gente? Agora, um pouquinho nessa também. Aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês podem fazer no quintal de casa, na área de serviço, né? Para não fazer muita sujeira em casa. E depois também vocês arrumem tudo quando eu terminar, né? Então, aí a quantidade de areia, né, é suficiente. E agora, vou colocar a terra de jardim, tá? Vamos colocar uma camada. Essa minha terra aqui que eu trouxe, ela tá bem úmida. Porque os dias de chuva ali ficou, né, E aí, então vamos pôr aqui, ó, metade em cada um. Não precisa colocar muita até em cima, porque senão as plantinhas daí não cabem, não é? E agora do outro. Olha aí. Vai ficar bem legal esse terrário. Vocês podem, né, construir aí. Peça ajuda para alguém adulto de sua família a cortar, tá certo? A garrafa, uma tesoura, cuidado aí para não se cortar, né? Aí, eu acho que estão dois terrários bem parecidos, tá? Daí vocês vão ver o que nós vamos fazer. Acho que deu, né? Olha aí, ficou bem legal. E agora, o que tá faltando? O que tá faltando é colocar agora os seres vivos, não é? Então, eu trouxe aqui algumas mudinhas de plantinhas, né? Que eu peguei do quintal. E aí, então, vocês, com a ajuda de uma colher, você faça um buraquinho lá e coloque, né, com a raiz, tá, gente? Pra poder... Ó, trouxe duas dessas. Aqui, vou pôr neste. Vocês podem pegar outras, né? Outras coisas que vocês tiverem, outras plantinhas lá. Então, eu trouxe aqui algumas. Vou pôr mais uma aqui, né? Eu não trouxe nenhum animalzinho, tá, gente? Eu não achei lá em casa, mas vocês podem colocar minhoca, podem colocar tatuzinho de jardim, tá? Formiga, ó. Vou pôr essas aqui. Opa. Tá certo? Aí, olha só. Ah, eu trouxe as suculentas também, né? Então, vamos pôr um pouquinho aqui, uma suculenta aqui. E aqui, ó, trouxe essas outras suculentas aqui. Vamos colocar, se você vai pegar, não é? E... olha aí, beleza? Olha, como esse... tem outros, se vocês quiserem colocar mais musgos, não é? O que vocês conseguirem, vocês podem colocar, tá? Olha só como ficou bem legal, não é? Se tiver... o seguinte, se tiver muito úmido, no nosso caso aqui, tá bem úmido, não precisa colocar tanta água, mas é importante que você observe bem aqui, olha,
para se coloca ou não água, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de água aqui, tá? Então, vou pegar aqui um pouquinho de água. Olha lá, porque a areia, vocês viram que a areia tava bem seca, né? A hora que eu coloquei. Observem como ela está, né? Ó, a água está absorvendo ali. Tá bem, vai ficar bem legal, ó. Viram? Então, certo ali, olha só que legal que ficou. E agora, então, nós vamos colocar algumas sementes, lembram? Então, nós podemos pegar aqui, vou pegar algumas sementinhas de feijão, né? Fazer um buraquinho, gente, ó, e cobrir, não é? Aqui também, se você quiser fazer, tem um jeito bem legal, colocar o feijão bem entre a terra e o vidro e o plástico, tá? Olha lá, ó, até dá pra ver. Vou colocar uma de polcã aqui, que ela é mais clarinha, pra vocês verem. Olha lá, ó, tá vendo? Ela aparece, né? Você vai ver como que ela vai germinar aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí, pus 2 sementes de feijão e 2 de polcã. Olha aí que bonito que ficou. E aqui a mesma coisa no outro, ó. Vou colocar, então, 2 sementes de feijão, né? E 2 de polcã aqui, do ladinho, né? Entre a terra e o frasco de vidro, tá? Que você consegue ver ela ali, tá certo? Aí, agora, então, nós vamos cobrir, vamos fechar, tá? Com esse filme plástico aqui, se você tiver em casa, ou então você pode também utilizar um desses plásticos, só que tem que ser transparente, tá? Peça ajuda aí para uma pessoa da sua família a ajudar você a cortar ali um pedaço, né? Cuidado com a tesoura, tá certo? Para não se machucar. E aqui, então, vamos cortar primeiro. E já vamos fechar aí direitinho. Eu vou um outro pedaço aqui para esse, né? E agora, nós vamos fechar bem aqui, olha só como vai ficar, tá? Bem vedadinho. Mas, professora, não vai precisar fazer uns furinhos aqui em cima para eles respirarem? Será? Não precisa, tá? Ó, até nós vamos fechar bem aqui, ó, com uma fita adesiva, assim, para vedar bem. Mas, professora, o que vai acontecer? Será que eles não vão morrer aí dentro? O que você acha? Você acha que vai morrer? Olha lá. É isso que nós vamos verificar. Eu não vou dar a resposta agora, não. É isso que nós vamos ver o que vai acontecer. Tá certo? Olha lá. Então, olha aí. Tá prontinho. Os 2 terrários. Viram? Daí vocês arrumam tudo bonitinho aí. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o terrário. Ah, mas uma coisa que também eu esqueci. Por que 2 terrários, não é? Por causa do seguinte, olhem aqui. O terrário número 1, que é esse aqui, eu vou deixar ele perto da janela, num lugar onde recebe luz, né? Num local iluminado. Então, o 1 vai ficar num lugar onde tem luz. E esse 2 vai ficar num lugar onde não recebe luz. Então, depois da aula, eu vou levar, né? Então, esse aqui vai ficar perto da janela e esse aqui eu vou colocar dentro de um armário, lá bem no cantinho para não receber luz.
Nossa, professor, e aí, o que será que vai acontecer? Então, é isso que eu vou perguntar para você agora. Eu não vou falar a resposta, nós vamos observar, vamos investigar, tá bom? Então, vamos levantar algumas hipóteses para nós pensarmos, né, sobre o que vai acontecer. Vejam ali essas perguntas. O que você acha que vai acontecer com as plantas e com as sementes? E se você colocar também animaizinhos ali, o que vai acontecer com eles? No terrário 1, que vai ficar na luz, e no terrário 2, que vai ficar no escuro. Pensem ali um pouquinho. E os animaizinhos, não é? Também. E como que, você já pensou ali, como que eles irão respirar? Não é para fazer furinho no plástico, não. Tem uma resposta, eu quero ver se vocês vão pensar naquele fenômeno que eu falei tanto aqui. E como que eles irão se alimentar aqui dentro do terrário? Como se fosse o planeta Terra, não é? Então, eu quero que vocês pensem ali, levantem hipóteses. E para registrar essas hipóteses, olha aqui, ó, você vai escrever ou então fazer um desenho, não é? Explicando o que você acha que vai acontecer em cada um desses terrários, tá certo? Então eu vou dar um tempinho aqui para você agora, né, registrar ali o que você acha que vai acontecer, tá certo? Se vai morrer tudo, se vai ficar tudo legal, tudo verdinho, tanto num quanto no outro. Escrevam ali o que você acha que vai acontecer. Combinado? Já volto, tá? E aí, conseguiram registrar ali, pensar nas suas hipóteses? Muito bem, então vamos ver o que vai acontecer com esse mini ambiente aqui, que são os nossos terrários, não é? Mas vocês sabiam que o planeta Terra, ele tem muitos ambientes e bem diferentes, sabiam? Que tem florestas, campos, desertos, geleiras, oceanos,
Não só aqui no Brasil, pensa, né, no mundo. Então, agora eu quero que você observe essa imagem aqui. Olha só que bonita, não é? Você conhece esse ambiente aqui? Quais seres vivos você pode perceber aqui? Olha só, tem muitas árvores, não é verdade? Tem araras, estão vendo? Tucano, tem muitas aves aí, não é? Tem a onça, vocês estão vendo? Ó, o mico-leão, capivara, borboletas, o preguiça aqui, né? O bicho preguiça, os guarás. Olha só quantos, né, seres vivos que vivem ali nesse ambiente, plantas e animais, não é? Você sabe que ambiente é esse? É a Mata Atlântica. Você já ouviu falar da Mata Atlântica? Aqui em Curitiba nós temos, né, bastante resquícios ali da Mata Atlântica e nela existem muitos seres vivos, animais e plantas e bactérias e fungos, não é? Então, ó, desses seres vivos que você observou ali na Mata Atlântica, quais que fazem fotossíntese? Quais são carnívoros? Quais são herbívoros? Quais são onívoros? Lembram disso? Ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Vejam, né, quantos seres vivos que tem ali. Alguns fazem fotossíntese, né? As plantas. Alguns são carnívoros, como a onça. Outros são herbívoros, como a capivara. Outros são onívoros, como o tucano, por exemplo, não é? Então, essa história, não é, gente, de um comer o outro, um precisar se alimentar do outro, lembram disso que nós falamos nas últimas aulas? Nós chamamos essa sequência ali, ó, lembram disso? Essa sequência aqui de seres vivos, um servindo de alimento para o outro, como que nós chamamos isso? De cadeia alimentar. Então, observem ali, ó, a planta é um produtor, porque fabrica o seu próprio alimento, não é? Por meio da fotossíntese. Aí o gafanhoto come a planta, então a matéria e energia da planta passa para o gafanhoto. O gafanhoto é consumidor primário. Aí o sapo come o gafanhoto. A matéria e energia do gafanhoto passa para o sapo e ele é o consumidor secundário. A cobra é o terciário e o gavião é o quaternário. Então, toda essa sequência, não é, pessoal, de um se alimentando do outro, nós chamamos de cadeia alimentar. Lembram disso que nós já trabalhamos? Mas hoje aqui, para falar um pouquinho sobre as cadeias alimentares, não é? Eu trouxe uma história em quadrinhos aqui. Vamos ler essa história em quadrinhos para ver o que tem a ver ali a relação com as cadeias alimentares? Vamos ver aqui, ó. Numa horta de um sítio viviam 20 pulgões, mas o dono do sítio não gostava deles. E ele disse assim: ah, esses pulgões, vou comprar amanhã mesmo um veneno para acabar com eles. E assim fez. Dentro de poucas horas, os pulgões caíram todos mortos. De repente, um grupo de 10 joaninhas passando por ali viu aquele banquete. Olha, pessoal, tem comida, que as joaninhas comem os pulgões, não é? Mas dentro de pouco tempo começaram a se sentir mal e logo morreram envenenadas, porque os pulgões estavam envenenados. E aí, logo em seguida, começou a chover fortemente e a enxurrada carregou as joaninhas para dentro do rio, onde 5 peixes estavam passando. E eles falaram: olha que sorte, comida caindo, pessoal. E aí os peixes comeram as joaninhas mortas, não é? E dentro de pouco tempo, né, os peixes comeram as joaninhas. Os peixes começaram a se sentir mal, mas o veneno não foi suficiente para matá-los. Um dia, o dono do sítio foi pescar, pescou 2 peixes e voltou para casa. E aí, né, fez aquele almoço gostoso com peixe, né? Que peixe delicioso! Amanhã vou pescar outra vez. E aí, o que vocês acham dessa história, hein?
Vocês acham que essa cadeia alimentar ali, não é, que existe? Então, existe a planta, os pulgões, as joaninhas, o peixe e o ser humano. Ó, uma cadeia alimentar. Mas tem alguma coisa errada ali, você já notou? Você acha que o dono do sítio agiu de forma correta ao jogar o veneno na horta? O que você acha? O que pode acontecer, não é? Se ele continuar comendo os peixes que estavam envenenados? O que acontece com o ambiente quando o ser humano age dessa forma, né? Colocando veneno, não é? Acontece o quê? Acontecem os desequilíbrios ambientais. Lembram que nós já conversamos sobre isso? Sobre mudanças climáticas, o excesso de os gases do efeito estufa, estão lembrados? E nós falamos que as principais causas dos desequilíbrios, não é? É a forma como o ser humano age na natureza. Olha lá, provocando desmatamento ou fazendo queimadas, não é verdade? E olha aqui as consequências. Vejam lá. Depois do desmatamento ou das queimadas, muitos animais morrem. Olha só, né? E a morte de uma espécie pode ter efeitos negativos sobre outras espécies, não é? Então, por exemplo, o alimento do tatu ou do veado, aí não vai ter mais, né? O predador, então vai aumentar e vai provocar desequilíbrios aí nas cadeias alimentares. E isso, gente, nós podemos ajudar, né, o planeta Terra a pensar sobre isso. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lembra dos ODS, que a gente vem conversando aqui, fala sobre a vida na água e a vida na terra, tá? Então, vamos ver ali de que forma que nós, seres humanos, podemos nos relacionar melhor com os animais e os outros, né, os ambientes da Terra. Vamos assistir ao vídeo? Até 2020, temos que assegurar a conservação dos ecossistemas, garantindo a biodiversidade dos seres vivos na terra e debaixo d'água. Como pode as pessoas fazerem isso? Tem animais vivendo nesse local. A gente ainda bebe essa água. Uma variedade enorme de animais e plantas dependem de todos nós para sobreviver. E nós dependemos deles também. Nós mesmos poluímos essa água. Então nós temos que mudar. Verdade. Mas todo mundo tem que fazer sua parte, não é só a gente não. Precisamos proteger todas as espécies animais e vegetais, especialmente aquelas ameaçadas de extinção em seus ambientes naturais e florestas que sofrem com desmatamento que ameaça os seres que nelas vivem. Nossa, agora a gente pode tirar as luvas, né, gente? Tá tudo limpo. Devemos proteger as águas dos rios, dos lagos e dos mares para contribuir para o bem-estar de todos, principalmente das pessoas que dependem delas para trabalhar e viver, assim como a saúde dos bichinhos que nelas habitam. Missão cumprida. Quase cumprida. Pera aí. Uma plantinha. Agora sim tá tudo. Tudo limpo. Bem melhor. Missão cumprida. Vamos refletir. Como as pessoas, plantas e animais se relacionam? De que forma estamos alterando a vida na água e a vida terrestre? Por que é importante preservar a biodiversidade? E aí, gostaram do vídeo? Viu quantas coisas importantes que nós precisamos pensar para preservar os ambientes? Vocês viram, né, que com pequenas atitudes nós podemos contribuir para a manutenção da vida na Terra. Ó. O que você está fazendo para cuidar do nosso planeta?
Eu trouxe aqui 5 coisinhas que são muito importantes. Vejam ali, ó, preservar as florestas, plantar mais árvores, cuidar dos rios, dos oceanos, das praias. Não pesque em épocas de reprodução e não realize a caça ilegal. E uma coisa super importante, gente, não compre animais silvestres, tá? E olha só, vocês lembram daquela tarefa que eu dei, né, algum tempo, né? Que falou assim para você construir um cartaz publicitário para apresentar uma chamada para despertar nas pessoas a preocupação com o planeta Terra, com as mudanças climáticas. Lembram disso? Você fez esse cartaz? Eu espero que você tenha feito, hein? Então, fica aí de tarefa para você, sabe por quê? Porque a nossa aula está terminando, gente, tá certo? Por hoje, né? Por hoje é só. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais, você não acha? E aí, fico assim, ó, na próxima aula nós vamos trazer mais ciências para você, tá bom? Mas eu quero terminar a aula de hoje com um vídeo super lindo, tá? Eu já vou me despedindo agora e vocês fiquem ali com o vídeo até o final da aula, tá bom? Tchau, pessoal!